Graça e paz, meus amados. Vamos aqui para mais um encontro com a palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, estamos aqui diante da Tua santa palavra, Pai. Fala conosco, fala ao nosso coração. Ministra, Paizinho, aquilo que o Senhor já preparou para cada um de nós. Que a Tua palavra, que é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, a ponto de penetrar e dividir juntas e medulas, alma e espírito, e que é completamente apta, Senhor, para discernir e julgar os pensamentos e os propósitos do nosso coração, Pai. Que ela encontre em nós, Senhor, um coração íntegro, sincero, reto, diante do Senhor. E que, assim como a neve e a chuva caem à terra e para o céu não voltam, até que ela molhe, regue a terra, faça brotar, produza semente ao que semeia e pão àquele que come, assim também é a palavra que procede, Senhor, da Tua boca. Porque ela cumprirá, Paizinho, o propósito para o qual o Senhor a enviou. E ela fará aquilo que te dá prazer, Pai. A Tua palavra. O Senhor enviou Jesus Cristo, a Tua palavra, ao mundo. E nos deu graça através da obra redentora que Ele cumpriu na cruz, Senhor. Pagou por todos os nossos pecados, Paizinho. E nos tornou justos diante do Senhor, para que agora, constrangidos por este tão grande amor, nós possamos nos converter dos maus caminhos, nos arrepender dos nossos pecados e nos esforçar, Pai, a fazer aquilo que te agrada. Senhor, ajuda-nos a ter uma vida que glorifique o Teu nome, Pai. Abençoa cada um dos amados que aqui está, ouvindo este devocional, assistindo esse devocional. Em nome do Senhor Jesus, Pai, realiza, Paizinho, a Tua obra na vida de cada um deles e na minha, em nome de Jesus. Amém. Amados, vamos abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14. Eu vou colocar aqui abaixo no descritivo, como sempre, os textos bíblicos que nós mencionamos aqui neste devocional. E nós vamos ler a partir do versículo 25. João 14, vamos ler a partir do 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Mas interessante, né? Aquele que tem e guarda, né? Ou seja, aquele que obedece, aquele que ao menos se esforça para obedecer os mandamentos de Deus, esse é o que verdadeiramente ama a Deus. Por isso que eu sempre digo que temer a Deus é amar, é respeitar e é obedecer, né? E esse que ama também será amado pelo Pai e pelo Filho. E ambos se manifestarão a essa pessoa, juntamente com o Espírito Santo que lhe foi enviado. Continuando, verso 22, então Judas, não Iscariotes, disse a Jesus, por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Outra coisa interessante é que Jesus não responde diretamente à pergunta de Judas, né? Esse é o Judas Tadeu, que ele pergunta assim, né? Por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo?
Então, em vez de ele responder porque vai se manifestar a eles que o amavam, entende? Então, aqueles amavam a Jesus, por isso obedeceriam. Jesus fala sobre o outro, sobre aqueles a quem Deus não se revelará, não se manifestará. E por que isso acontece, né? Quem não me ama, ou seja, o mundo, quem não me ama, não guarda as minhas palavras, não obedece os meus mandamentos. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Verso 23, Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará, viremos a ele, faremos morada nele. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Eu estou sendo repetitivo aqui, amados, porque às vezes a gente lê e ouve a palavra de forma mecânica e não para refletir, para pensar nela, para meditar nela. Porque o conselho de Deus para nós é que nós meditemos na sua palavra de dia e de noite. Por quê? Porque ela nos fará bem, ela alimentará o nosso espírito, nos tornará mais próximos de Deus, mais íntimo de Deus. Eu só sou íntimo daquele que eu conheço, que eu vou conhecendo dia após dia. E essa relação vai se tornando cada vez mais próxima. A gente vai ver isso em vários textos da Bíblia. Deus vai falar, Jesus fala, né? Deus fala, Jesus fala. Jesus é a palavra de Deus. Então Jesus fala a Josué, lá no capítulo 1, né? É um texto bastante conhecido, né, e importante. Deus estava, depois da morte de Moisés, colocando Josué como líder da nação de Israel para fazê-los entrar na terra prometida, né? E o conselho de Deus, a partir do versículo 7, é assim: tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele, dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Amados, veja que meditar na lei de dia e de noite é que nos ajuda a entender com profundidade aquilo que Deus está falando através da palavra dele, das sagradas escrituras, da Bíblia. Nós precisamos ler e meditar. E meditar é ler com atenção, é ler com reflexão. Continuando aqui, né? Lá estamos no capítulo 14, né? Verso 25. Tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. O papel do Espírito Santo: nos lembrar tudo aquilo que nós lemos e meditamos de dia e de noite, no momento em que nós precisamos. Então, no momento em que nós oramos, o Senhor, o Espírito Santo, nos lembra as respostas que precisamos ter. No momento em que estamos indecisos, a palavra de Deus, o Espírito Santo, faz com que nós lembremos dos conselhos, dos mandamentos, para que nós não nos desviemos do caminho de Deus, para que nós então possamos fazer o que é certo e, fazendo o que é certo, possamos colher os bons frutos, ou seja, sermos bem-sucedidos em tudo aquilo que fizermos. Amém? Amados, para mim, sucesso é um dia ser recebido na glória pelo Deus Todo-Poderoso, dizendo: bem-vindo, amado do Senhor. Isso para mim é sucesso, isso é vitória. Nesse momento eu saberei que venci. Amados, continuando aqui.
verso 27. Deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Até aqui. Jesus diz que ele nos deixa a paz. A paz dele, ele nos dá, que é uma paz diferente da que o mundo dá. A gente também já falou algumas vezes sobre isso, né? A paz do mundo, ela é ilusória e é passageira. Por quê? A paz do mundo é a ausência de problemas, de aflições, e a ausência de lutas, de guerra, de problemas. Não existe isso neste mundo. Ninguém tem uma vida perfeita, né? Pelo menos não por muito tempo, talvez em pequenos espaços de tempo, sim. Mas é uma paz que passa. Então, se eu estiver vivendo apenas da paz do mundo, eu talvez tenha até mais problemas, mais preocupações do que paz. Mais guerras do que paz. E aí então a minha vida ela vai ser terrível, porque vai ser sempre regrada a maus sentimentos. E nós sabemos que os bons sentimentos produzem uma química, o cérebro faz produzir uma química que nos traz conforto e cura. Mas os maus sentimentos, a raiva, a ira, o medo, a mágoa, todos esses sentimentos vão produzir em nós uma química que nos faz adoecer. Então nós não teremos uma vida saudável, abundante, como o Senhor nos promete. É por isso que os seus conselhos é para que tenhamos paz em Deus. O que é a paz em Deus? Podemos entendê-la de duas formas. A primeira é a paz na esperança que temos das suas promessas. Então eu não tenho uma alegria focada na situação ou na circunstância, mas eu tenho uma alegria focada na promessa que Deus me fez e que me alegra. Então essa promessa de vitória, essa promessa de que se eu suportar as tribulações, eu terei a minha recompensa. Então isso muito me alegra e traz mais do que alegria, traz uma paz para o meu coração. Mas a maior paz que Jesus Cristo nos propõe aqui, é a paz com o Pai. Por quê? Porque pelos meus pecados eu estou separado da glória de Deus. Eu estou separado do Senhor. O pecado nos afasta de Deus. Mas Jesus Cristo, pela sua obra na cruz do Calvário, nos reconciliou com o Pai. Ele pagou pelos nossos pecados. Então, nós que éramos injustos, agora pela fé em Jesus Cristo, fé esta que vai nos mudar, vai fazer nós nos convertermos do pecado para seguir os mandamentos de Deus, para seguir a palavra de Deus, para andar nos caminhos de Deus, ao menos para que nós nos esforcemos, porque o reino de Deus, ele é conquistado por esforço, como disse Jesus Cristo, e esse esforço de negarmos a nós mesmos é negar o pecado. Jesus disse, se você quer ser o meu discípulo, você tem que negar a si mesmo, tomar a tua cruz todos os dias e me seguir. Seguir os meus mandamentos, seguir as minhas instruções, o meu exemplo e assim por diante. Olha só, amados, Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Nós morremos para nossos pecados, para vivermos para Cristo. Vejam que são dois sacrifícios diferentes. Jesus se sacrificou literalmente, sangrou, foi martirizado, foi crucificado, morreu na cruz. Aleluia, ressuscitou ao terceiro dia, venceu a morte e nós vencemos com ele. Né? Mas nós sacrificamos o nosso desejo por fazer aquilo que é contrário à palavra de Deus, e isso é o tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. E isso significa amar, amados.
Se vocês olharem, eu sempre digo, eu não sei se vocês fazem, mas lerem ali os 10 mandamentos, né? A Bíblia tem muita informação, mas todos eles se resumem no amor. Como é que eu amo a Deus, né? Como é que eu amo obedecendo a sua palavra, né? Então nós temos ali Êxodo capítulo 20, versículos de 13 a 17, quando Deus dá os mandamentos a Moisés. Esses mandamentos não foram abolidos, esses mandamentos continuam válidos. Jesus Cristo, quando veio, Jesus é a palavra, quando esteve entre nós aí há mais ou menos 2000 anos, ele confirmou a lei. Ele falou, eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. Ele veio cumprir a lei e viver uma vida que, embora tivesse muitas tentações, como todos nós, aliás, foi tentado em tudo, mais do que a gente, ele não cometeu pecado. E por isso venceu a morte, venceu o pecado, a morte, o mundo, e nós vencemos com ele, porque ele venceu a nossa luta. Dá para entender isso, amados? Amém? Então nós estamos falando aqui de reconciliação. E reconciliação me remete, por exemplo, a Romanos, capítulo 5. Vamos lá? Vamos ler aqui a partir do versículo 8. Romanos 5, versículo 8. Diz assim, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, reconciliados por Deus, quando nós éramos inimigos, mediante a morte do seu Filho, muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, pela sua ressurreição. Cristo vive, aleluia! Cristo vive e reina. E ele venceu a morte por nós, para que nós tivéssemos uma reconciliação com Deus. Olha o que Paulo ainda vai dizer aqui, ele disse aos cristãos que estavam em Roma, mas ele vai falar também lá em sua carta, sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, aliás, no capítulo 5, final do capítulo 5. Ele vai dizer assim, a partir do versículo 18, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18. Ora, tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Você percebe, amados, aqui como há uma mistura de Deus e Jesus? Por quê? Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um único Deus. Então eu vou até ler de novo para que vocês percebam isto. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Olha que coisa maravilhosa, amados. O Pai estava com o Filho juntos ali reconciliando consigo mesmo o mundo. Quando Filipe diz para Jesus, né, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E Jesus disse, Filipe, eu estou há tanto tempo com você e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai.
Amados, quando Jesus ora no capítulo 17, ora de João, ora ao Pai, ele também vai dizer: Pai, assim como o Senhor está comigo e eu estou em ti, que eles também estejam em nós. O que Deus quer é que nós sejamos um só, tenhamos uma unidade com Ele. E por isso Ele nos deixou a sua palavra. E aqui a gente vai vendo que esse ministério da reconciliação que veio com Cristo, Ele nos deu, Ele nos confiou o ministério da reconciliação. Confiando, de que maneira? Confiando a palavra da reconciliação a nós, a palavra de Deus, que é essa que eu compartilho com vocês e que está na mão de vocês todos os dias e que vocês podem, por amor a Deus, se é que vocês amam a Deus e se amam, guardam e obedecem os seus mandamentos. E para que isso aconteça, é importante que vocês conheçam e tenham interesse. Amados, todas as vezes que nós temos interesse por alguma coisa, a gente vai no Google, pesquisa, assiste vídeos, vai lá no ChatGPT e pede, pergunta, vai aos especialistas e pergunta e pede explicações. Tudo que nosso coração se interessa, a gente não mede esforços para aprender. E isso mostra o que amamos. Se nós amamos a palavra de Deus, se nós amamos a Deus, amamos a Cristo, e nós estamos realmente interessados no reino de Deus, então nós também não medimos esforços para ler a palavra todos os dias, meditando nela dia e noite. A gente não fica perdendo tempo com TikTok, com YouTube, com redes sociais, com joguinhos, com uma porção de coisas que nos distrai, rouba o tempo que nós poderíamos dedicar nesta intimidade com Deus que nos dá a vida, que nos abençoa, que nos deu saúde, que nos confiou dons, talentos, recursos, para que nós pudéssemos administrá-los enquanto estamos nesta vida que passa tão rápido. E o que Deus espera, nos abençoando com tudo isso, é que nós cuidemos dessas coisas para Ele. Então nós precisamos cuidar da família que Ele nos deu para Ele, fazendo com que a família seja conduzida nos caminhos do Senhor. Se Ele nos deu dinheiro, é para que nós possamos viver bem, mas também ajudar aqueles que necessitam, os que estão mais próximos, investir na obra do Senhor. Né? Se nós não estamos dispostos a cumprir aquela ordem de Jesus Cristo, que está lá em Mateus capítulo 28, nos versículos 19 e 20, vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ensinado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, se nós não estamos dispostos a sermos estes missionários, como foi ou como foram os apóstolos, e que está relatado no livro de Atos, né? Paulo, Pedro, João, Tiago, todos eles, Barnabé, Silas, todos eles se espalharam pelo mundo daquele tempo para levar a palavra de reconciliação. Por quê? Porque essa palavra da reconciliação com Deus, que tira as pessoas da morte para a vida, nos foi confiada. Deus nos deu isso. Ele nos salvou para que nós possamos salvar outros. Então, amados, se eu não estou disposto a ir, eu preciso ao menos investir para que alguém vá. É por isso que Deus instituiu os dízimos e as ofertas, para que a sua obra continue avançando. E esses recursos nos são dados pelo próprio Deus.
Eu acho lindo quando Davi ora ao Senhor, quando ele pede para o povo que dessem ofertas para que o templo de Deus fosse construído. Porque Davi tinha no seu coração construir uma casa para Deus. Ele não achava justo ele morar num palácio e Deus não ter um lugar de adoração. E aí então o povo vai voluntariamente e dá muitas ofertas. Ele mesmo deu lá toneladas de tesouro particular dele para esta construção que foi realizada pelo seu filho Salomão. Mas quando ele ora em agradecimento, ele se faz muito humilde diante de Deus. E ele fala uma coisa que me marca muito. Ele diz: Senhor, quem sou eu e quem é este povo para te dar voluntariamente todas essas coisas? Tudo aquilo que nós te damos das tuas próprias mãos, porque do Senhor recebemos. Ter essa clareza, amados, não há nada que eu tenha que eu não tenha recebido de Deus. Eu posso ou não reconhecer isto, e reconhecer ou não vai fazer uma grande diferença na vida eterna. Mas é fato que Ele foi quem deu e dá a todos, e Ele não faz distinção de pessoas. A palavra de Deus diz que Ele faz vir chuva sobre justos e injustos, sol sobre justos e injustos. Ele não faz distinção. Ele abençoa o trabalho de todo mundo. Ele permite que todos nós tenhamos a vida que nós escolhermos. Mas Ele nos orienta para que nós escolhamos o melhor caminho, porque Ele nos quer ao seu lado eternamente. E cada um, Ele é um justo juiz, né? O seu ato de amor Ele já cumpriu. Ele já fez tudo que era possível pela humanidade e ainda nos deixou a sua palavra. Então, nós podemos decidir o que fazer, segui-lo ou não, obedecê-lo ou não, amá-lo ou não. E eu oro para que você, juntamente comigo, possamos seguir ao Senhor de todo o nosso coração. Assim como Josué falou lá no capítulo 24, se não me engano, ou 22, quando ele já estava no final da vida, e ele estava se despedindo do povo e renovando a sua aliança, no capítulo 24, ele vai dizer assim, para a gente finalizar, né? A partir dos versículos 14, Josué 24, versículo 14. Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito e sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando, eu e a minha casa serviremos o Senhor. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Amados, que vocês sirvam o Senhor de todo o coração e não sigam as tradições dos seus pais. Entenda isso, amados. O ser humano criou muitas religiões, né, como uma tentativa de se ligar a Deus, de se reconciliar com Deus. Mas o homem não tem poder para fazer isso. O homem não tem nada, não existe um amuleto, não existe um Deus, não existe uma imagem, não existe um santo, não existe nada que possa interceder entre nós e Deus. Nós não podemos fazer algum sacrifício para nos religar a Deus, nos reconciliar com Ele. É por isso que Deus enviou a sua palavra ao mundo, enviou o seu Filho. E é seu Filho porque foi gerado no ventre de Maria, pelo Espírito Santo. Então é o Filho de Deus. É por isso que nós conhecemos Jesus como Filho de Deus.
mas ele já existia juntamente com o Pai e com o Espírito Santo desde a fundação do mundo. Ele é de eternidade a eternidade, ele é antes dos seres humanos. Foi ele quem criou o ser humano. Então ele é o Senhor de todos. Entende? Então veja que Deus fez isto para nos reconciliar. Então aquele que era o ofendido buscou o ofensor para se reconciliar com ele. Essa obra é graça. É graça. Não há nada que eu possa fazer para merecer a vida eterna ou para ter os meus pecados perdoados, a não ser aceitar a graça que Deus fez através de Jesus Cristo. E essa fé é que vai me levar de volta ao Senhor. Por quê? Porque constrangido por esse amor, eu me esforçarei para fazer a vontade do meu Pai e ter uma vida que glorifique o seu nome. Em nome de Jesus eu te abençoo. Até segunda-feira que vem, se Deus quiser.